Porque nós estamos vivendo hoje momentos onde o cristianismo, para muitas pessoas, é algo apenas nominal, não é algo prático, não é uma vivência, não é um dia a dia, é apenas uma religião também. Então nós queremos refletir sobre isso hoje, sobre essa questão, né? Será que nós somos, como igreja, uma igreja atuante? Será que nós, como crentes, somos crentes atuantes? Então eu quero começar essa nossa reflexão lendo o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, a carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Lembrando que essa carta o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava preso, pouco antes então da sua execução. Ele morreu debaixo da perseguição que o imperador Nero de Roma impôs sobre a igreja do Senhor Jesus, e o apóstolo Paulo então morreu nessa perseguição. Ele foi sentenciado à morte, acredita-se que ele foi decapitado e antes então de ser executado, ele escreveu essa segunda epístola aqui a Timóteo. E no capítulo 3, aqui nos versículos 1 a 5, ele mostra aqui uma realidade. Ele fala de algo que eles estavam vendo naquela época, mas fala sobre os últimos tempos, os últimos dias. E parece que nós estamos vivendo isso. Tá? O que ele descreve aqui em 2 Timóteo 3, 1 a 5, parece ser exatamente aquilo que nós estamos vivendo hoje. Vamos ler então esse texto. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O apóstolo Paulo orientando o seu discípulo Timóteo. Foge também destes. Agora, observe esse versículo 5. O versículo 5 diz: tendo forma de piedade, tendo forma de piedade. Essas pessoas, o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias, né, essas pessoas seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, atrevidos, traidores, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Mas essas pessoas teriam a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Ou seja, só forma, só o formato de piedade, mas não vivendo o poder de Deus nas suas vidas. O cristianismo nominal é um mal que existe dentro das igrejas e em todos os países. Aqui na Europa, a gente sabe muito bem sobre isso. A Europa, se nós formos ver, especificamente, vamos falar sobre a Alemanha. Se nós formos ver as estatísticas, né, alemãs em relação a quem é cristão na Alemanha, você vai descobrir que a maioria das pessoas são cristãs. Você pode pesquisar aí, né, índices de cristão na Alemanha, na Europa. A maioria das pessoas são cristãs. Mas são cristãos que não frequentam a igreja, que não participam ativamente das programações da igreja, não estão engajados na igreja e vivem a sua vida de forma secular. Vivem o seu cristianismo secularizado, sem se engajar de fato numa vivência prática do cristianismo no seu dia a dia. Eu fiquei sabendo, por exemplo, que existe uma igreja estatal na Suécia, na capital Estocolmo, onde você vai lá no culto domingo dessa igreja, tem 2, 3 pessoas, menos do que nós aqui, mas é uma igreja que tem um orçamento anual de milhões de euros. Por quê?
Porque o dízimo e a contribuição dos seus membros vem descontados na folha de pagamento, como é aqui na Alemanha também. Então, é uma igreja que tem uma grande arrecadação financeira, porque é uma igreja estatal, mas não tem ninguém engajado nessa igreja. Então, eles vivem um cristianismo nominal, um cristianismo de aparência. Não é um cristianismo real, não é um cristianismo de vida, de vivência, de compartilhar o evangelho, de transformação, de busca de crescimento, se tornar parecido com Jesus, nada disso. É um cristianismo realmente de aparência, é um cristianismo nominal. Esse mal está chegando no Brasil também. E aqui é importante que a gente fale sobre isso, nós somos brasileiros, né? Mas esse mal está chegando no Brasil também. Por quê? Porque nós temos, segundo o IBGE, que é o órgão de pesquisa do governo no Brasil, a pesquisa que foi feita em 2020, isso há 5 anos atrás, então, em 2020, a população brasileira era composta por 81% de cristãos. 2020, 81% de cristãos, 50% católicos e 31% evangélicos. Pesquisa de 2020. Eles acreditam que até 2030 os evangélicos vão ser maioria no Brasil. Mas ao mesmo tempo que o cristianismo, digamos assim, é a religião da maior parte da população brasileira, ao mesmo tempo está acontecendo no Brasil um fenômeno que é chamado de os sem igrejas. São aquelas pessoas que estão ali, se declaram, quando se pergunta para elas, o IBGE vai lá e faz a pergunta para elas, e diz: você é cristão? Sim, sou cristão. Eles dizem: qual é a sua religião? Eu sou católico, eu sou evangélico. Mas qual igreja você frequenta? Não frequento nenhuma igreja. E essas pessoas que estão vivendo essa realidade, elas acabam se tornando nominais apenas. Elas dizem que são crentes, elas dizem que são cristãos, e elas, no dia a dia, não demonstram isso na prática. Porque elas, pelo fato de estarem distantes e pouco engajadas na obra de Deus, o que acontece com elas? Elas começam a se secularizar e se adaptar aos conceitos e os padrões do mundo, e aí esses conceitos e padrões do mundo começam a fazer parte da vida dela, e ela deixa de impactar a sociedade que está perto dela. Agora, pior do que isso também, são aqueles que estão dentro do contexto da igreja, do cristianismo, vivem o cristianismo dentro do contexto da igreja, mas não vivem lá fora. Isso também é um outro grande problema. Pessoas que se dizem crentes, que se dizem cristãs, e que no dia a dia não demonstram isso na prática. Então isso também tem acontecido no Brasil. E esse cristianismo nominal, ele é um mal, ele corrói. Esse cristianismo nominal é que quase destruiu o cristianismo na Europa. E nós, como crentes em Cristo Jesus, diante dessa realidade que nós estamos vivendo, nós precisamos refletir sobre isso. De que modo nós podemos impactar esse mundo, essa sociedade aí que está diante de nós? Como a Rafaela disse aqui, esses muçulmanos, árabes que estão aqui na Europa, lá no país deles eles não podiam se converter. Porque lá no Irã, se um iraniano se converte ao cristianismo, ele vai parar na forca de um guindaste. Eles põem em praça pública lá, o indivíduo enforca o indivíduo em praça pública, pendurado no guindaste. Então é o que acontece lá. Então essas pessoas não se convertem lá, mas elas se convertem aqui. Aqui elas podem se converter, e nós precisamos ser instrumentos de Deus, né? Não somente com os árabes, né? Mas com todas as etnias, com todos os grupos que há, com todos os segmentos, todas as pessoas que estão aí e que precisam ouvir o Evangelho. Como é que nós vamos fazer isso, né? É nossa responsabilidade. Como que nós, como igreja, vamos alcançar essas pessoas? Às vezes a gente se pergunta: nós precisamos fazer isso. Ou a gente diz: nós precisamos fazer aquilo, né? A gente está sempre pensando no que devemos fazer. Mas esquecemos que antes de fazer, existe o ser. Nós precisamos ser primeiro para depois fazer. E o que nós precisamos ser? Nós precisamos ser cristãos atuantes. Nós precisamos ser cristãos que vivem no dia a dia o seu cristianismo. Então, ser um cristão atuante significa viver um cristianismo de verdade.
viver um cristianismo verdadeiro, um cristianismo onde as pessoas dizem, opa, tem alguma coisa diferente aí, esse cara é diferente. Então, o verdadeiro cristianismo, quando ele é vivido, não precisa a gente se preocupar com o que a gente vai fazer. Porque quando a gente vive o cristianismo, quando a gente prega e vive esse cristianismo, isso vai produzir uma transformação na vida das pessoas que estão à nossa volta. As pessoas vão olhar e vão dizer, opa, tem uma coisa diferente aqui. E nós precisamos tomar posição nesse sentido. Nós acabamos de cantar uma música que diz, te amo, para Jesus, quero ser igual a ti, e o meu viver é para o Senhor, porque eu vou viver eternamente contigo, vou viver para sempre na tua presença. Então, essa relação com Jesus, que as pessoas percebem, essa vivência verdadeira, real, de um cristianismo verdadeiro e real, e não somente de forma e de aparência, que foi isso que Jesus tanto combateu nos líderes religiosos da sua época, que eles viviam um cristianismo de aparência apenas, um cristianismo externo, exterior, e não uma vivência interna, não uma transformação real e verdadeira. Esse cristianismo que nós precisamos viver. E um cristão, quando vive isso, ele acaba naturalmente atuando pela transformação da vida das pessoas à sua volta. Ele não precisa se preocupar em evangelizar, ele não precisa se preocupar em dar um bom testemunho, ele não precisa se preocupar em pregar a palavra de Deus, porque isso flui naturalmente. Isso flui naturalmente. É engraçado quando às vezes eu converso com alguns crentes, alguns cristãos, e normalmente quando a gente conversa sobre coisas espirituais, às vezes com algumas pessoas a conversa não flui. Você já percebeu isso? Tem alguns crentes que você vai conversar com eles e a conversa espiritual não flui. E vocês sabem que eu gosto muito de futebol. E quando a gente entra no assunto do futebol, aí a conversa vai, Então, aí a conversa deslancha. Então, às vezes nós estamos vivendo mais determinadas dinâmicas na nossa vida do que a verdadeira espiritualidade. Hoje, até eu falei para a Gabi, que ela colocou o anúncio lá no grupo do WhatsApp dos brasileiros em Stuttgart, falando sobre o culto, convidando as pessoas para virem no culto, E logo em seguida alguém fez uma pergunta sobre o ingresso do jogo do Stuttgart aqui na arena, E aí houve mais repercussão sobre e comentários sobre o jogo do Stuttgart do que sobre o culto aqui. As pessoas são mais interessadas no futebol do que em adorar a Deus. E isso mostra a realidade, das pessoas no sentido de viver esse cristianismo atuante. Um cristão atuante, ele trabalha pela transformação do indivíduo da sociedade. E como que ele faz isso? Através de uma comunicação viva e efetiva da mensagem do Evangelho. Nós vivemos esse Evangelho e aí efetivamente nós compartilhamos esse Evangelho com as pessoas que estão à nossa volta. Então eu quero aqui, baseado naquilo que a palavra de Deus nos diz, eu quero rapidamente compartilhar com vocês algumas características pessoais de um cristão atuante, para que a gente faça essa análise. Será que eu sou um cristão atuante ou eu estou caminhando para o nominalismo? Será que eu estou um cristão atuante ou eu estou caminhando para esse aspecto de viver somente de aparências? Então vamos dar uma olhadinha em algumas características do cristão atuante. O cristão atuante, em primeiro lugar, ele adora o Senhor, adora a Deus de forma espiritual e verdadeira. Então isso é básico. O Senhor Jesus, quando se encontrou com aquela mulher samaritana, a gente já leu esse texto aqui, se você quiser você pode ler aí na sua Bíblia, ele se encontrou com aquela mulher e ele disse para a mulher, nós precisamos adorar a Deus em espírito e verdade, porque Deus é espírito, e Deus procura, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então o cristão atuante, ele vivencia uma adoração espiritual e verdadeira
adora na presença do Senhor. Não é algo simplesmente formal, não é algo simplesmente casual, é algo real, onde ele louva o Senhor, ele adora o Senhor, e adorar a Deus aqui nós temos que entender também que não é só cantar, né? Aqui nós estamos louvando, adorar a Deus significa colocar o Senhor acima de tudo na nossa vida. Certa vez um líder religioso perguntou para Jesus, né, qual é o principal mandamento? E talvez ele esperasse que Jesus dissesse, não terás outros deuses, não fará para ti imagem de escultura, e outras coisas como os outros 10 mandamentos, os outros mandamentos dos 10 mandamentos, mas não. Jesus disse para ele que o principal mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Todo entendimento, toda a força, toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu ser, amar a Deus. Esse é o principal mandamento. E quem ama a Deus, adora a Deus em espírito e em verdade. Essa nossa adoração precisa ser adoração verdadeira. E quando nós expressamos isso através das nossas palavras, atitudes, ações, nós estamos adorando a Deus, né? Nós estamos adorando o Senhor. Uma segunda característica desse cristão atuante é que ele desenvolve uma maturidade espiritual através do conhecimento. E aqui eu quero ler com vocês na segunda epístola de Pedro, como ele termina essa epístola. 2 Pedro 3:18. Ele termina essa epístola trazendo aqui o último desafio, a última orientação para essa igreja. 2 Pedro 3:18, ele diz assim: antes, se você olhar ali, ele termina o texto dizendo: a ele seja glória tanto agora como no dia eterno. Então ele está encerrando a epístola dele. Mas antes de encerrar, então ele diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos amadurecer espiritualmente. Nós devemos desenvolver uma maturidade espiritual através do conhecimento. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos crescer, nos desenvolver como crentes em Cristo Jesus. Você já foi num médico que você chega lá e você começa a fazer perguntas e você fica desconfiado do médico, que pensa assim: acho que esse cara não entende muita coisa não, né? Tem médicos e tem médicos, né? Um dentista, que você vai lá com um problema e diz: não, isso aí é simplesinho, né? Aqui na Alemanha o pessoal diz que você vai no médico com um problema e a primeira coisa que eles vão dizer para ti é paracetamol e chá, né? É tudo, é paracetamol e chá, né? Resolve todos os problemas, é o remédio mais poderoso do mundo, paracetamol e chá, né? E às vezes nem sabe o que você tem, né? Às vezes o problema é mais profundo, né? Eu me lembro também lá em Portugal, quando nós estávamos lá, né? Nós tínhamos as crianças na fase da adolescência e a gente, quando levava no médico, é virose. É virose. Tudo era virose, né? E teve um dia que aí um deles adoeceu. Eu disse: a Gabi queria levar no médico. Não precisa levar, Gabi. Eu já sei que ele vai dizer que é virose. Então eu digo para ti aqui: não perca teu tempo, é virose. E às vezes era virose, mas podia não ser, né? Então é interessante quando a gente procura alguém que não é capacitado, né? Um advogado. Procurar um advogado, você precisa entrar com um processo, um recurso, alguma coisa, e aí você entra na justiça ali, você precisa de alguém que te represente, e o cara não conhece as leis. É complicado. Como é que eu vou ter um advogado que não conhece as leis, né? Nós, como crentes em Cristo Jesus, nós temos a função mais importante da face da terra, que é o quê? Levar o evangelho a todas as nações. O Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho, né? Ensinando, batizando. Mateus 28, Marcos 16, Atos 1:8, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então é o desafio que Deus tem para nós. É mais importante do que qualquer coisa, do que qualquer profissão, mais importante que um advogado, mais importante que um médico, mais importante que um engenheiro, mais importante que qualquer coisa, significa nós sermos instrumentos de Deus nesse mundo. Porque é para a eternidade, é para toda a vida, é para
toda a vida. Então, nós precisamos crescer espiritualmente, nós precisamos saber o que nós estamos vivendo, nós precisamos conhecer o Senhor Jesus, nós precisamos desenvolver essa maturidade. Agora, claro, esse crescimento tem que ser um crescimento equilibrado, né? Tenho também falado muito sobre isso, sobre a maturidade espiritual que acontece, né, através do conhecimento do poder de Deus e o conhecimento das Escrituras. Se eu conheço as Escrituras e não conheço o poder de Deus, eu tenho a tendência de me tornar um legalista, tá? Um legalista. Então, se eu foco somente nas Escrituras e não conheço o poder de Deus na minha vida, a atuação do Espírito Santo na minha vida, eu tenho a tendência de me tornar um legalista. Se eu foco só no poder de Deus e eu não me baseio na palavra de Deus, que me dirige, que me orienta, eu estou focando somente no poder de Deus, posso ter a tendência de me tornar um liberal. Ou seja, alguém que não importa os valores, os padrões, as questões éticas, não importa. O que importa é eu me sentir bem, né? Na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, eu estou em paz, então o resto é o resto. Não. Tem a palavra de Deus que nos orienta no nosso dia a dia, né? Então, este equilíbrio do conhecimento do poder de Deus e das Escrituras, foi isso que Jesus disse para os saduceus da época de Jesus. É interessante que na época de Jesus haviam vários segmentos, né? Linhas teológicas dentro do contexto social de Israel daquela época. Uma linha teológica que tinha era os fariseus. Os fariseus eram voltados para as leis, as normas, as regras e assim por diante. Os saduceus, que era a elite, né, de Israel, aliás, o sinédrio era composto mais por saduceus do que por fariseus, e os sacerdotes, os sumos sacerdotes, a maior parte deles eram saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em toda a Bíblia, eles acreditavam somente no Pentateuco, os 5 primeiros livros, que são os livros de Moisés, e eles não acreditavam em anjos, nem ressurreição, nem coisas milagrosas. Eles eram intelectualizados. Além dos fariseus, dos saduceus, haviam os essênios também. Os essênios eram aqueles que eram os místicos. Eles se afastavam da sociedade, inclusive eles nem frequentavam o templo, porque eles diziam que lá no templo havia muito paganismo. Então eles se afastavam da sociedade, eles viviam somente no mundo espiritual. Você já ouviu falar dos manuscritos do Mar Morto? Os manuscritos do Mar Morto foram conservados por um grupo de essênios, que eles levaram a palavra de Deus, se isolaram da sociedade e foram viver nas cavernas. E aí então esses manuscritos foram guardados em vasos de barro que se conservaram e foram encontrados pelo governo de Israel ali nas montanhas perto da Palestina, ou na Palestina, para ser mais exato. E aí então eles encontraram isso lá porque esses essênios guardaram. Mas esses essênios, eles estavam afastados da sociedade. Não, são muito pecadores, nós não vamos andar no meio deles, não. Nós vamos viver aqui no nosso mundo, no nosso gueto espiritual. E além desses também haviam os zelotes. Inclusive, pelo menos 2 dos discípulos de Jesus eram zelotes. Os zelotes eram o quê? Eram aqueles que batalhavam pelas revoluções. Eles queriam que o Israel deixasse de ser governado pelos romanos. Se nós pudéssemos fazer uma atualização, provavelmente os zelotes, eles fariam parte de algum sindicato, né? Ou de alguma manifestação, de algum partido. Eles queriam a revolução, né? Se nós pegarmos só esses 4, não vou nem seguir falando aqui, tem os herodianos também, mas se nós pegarmos só esses 4, os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes, nós percebemos essa tendência também no contexto da igreja. Pessoas que são apegadas às regras, às leis, às normas, como os fariseus, pessoas que são liberais, intelectualizados, como os saduceus, ou pessoas místicas que se afastam do mundo e da sociedade para viver a sua espiritualidade excêntrica, como os essênios, ou os zelotes, que são aqueles que acreditam que a vida acontece através da transformação social, né? E dos movimentos de transformação social. E aí que a igreja serve para isso, para operar essa transformação social. Mas tem uma coisa interessante que a Bíblia menciona sobre esses partidos, esses segmentos religiosos de Israel. Jesus não fazia parte de nenhum deles. Jesus não era fariseu, não era saduceu, não era essênio, não era zelote. Jesus não fazia parte de nenhum desses segmentos. Jesus era a manifestação visível e clara do
cristianismo. Cristo, a manifestação de Cristo na terra. Nós somos essa continuação, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós temos que tomar posição ao lado do Senhor Jesus e desenvolver a nossa maturidade espiritual, nosso conhecimento vai nos ajudar nesse sentido, de nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Quero ser igual a ti, nós cantamos aqui agora, sermos semelhantes a Cristo, né? À medida da estatura da plenitude de Cristo, né? Então nós queremos chegar lá, né? Chegar a ser parecido com Jesus. É a restauração da imagem de Deus em nós, que foi desconfigurada lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e essa imagem foi distorcida, foi corrompida. Essa imagem está sendo restaurada em nós quando nós nos tornamos parecidos com Jesus. Nós estamos voltando a ser aquilo que deixamos de ser lá com Adão e Eva. Uma outra característica do cristão atuante é que ele pratica uma evangelização efetiva na relação com os não cristãos. Ele pratica uma evangelização efetiva. Não é que ele seja aquele cara xarope, né? Vocês usavam esse termo lá no Brasil, xarope? Né? Esse termo não usa em Portugal, né? Não. Xarope é aquele remédio ruim, né? Que você tem que tomar, né? Aquele remédio, né? Líquido normalmente. Eu me lembro que quando eu era criança tinha vários xaropes ruins. Agora tem até balinha com gostinho de framboesa, não sei o quê, que a gente dá para as crianças, né? E as crianças comem e quero mais, né? Na nossa época, quando já era criança, tudo que era remédio era ruim. Né? Tudo era ruim, tinha gosto ruim. E a mãe vinha com aquele, precisa tomar assim. Aí você tinha que engolir aquele xarope, né? Porque aquilo lhe fazia bem. Então, nós não podemos ser crentes xaropes. Nós não podemos ser um crente xarope. O que é um crente xarope? O crente xarope é aquele que tem uma mensagem boa, que é verdadeira, que é real, mas é difícil de engolir. É que ele vem com a coisa sempre na forma errada, né? Então não significa que nós vamos ser esse crente xarope, mas nós precisamos ser um crente realmente que evangeliza de forma efetiva. Olha só, se você tem a sua Bíblia, abre lá, por favor, Marcos. Quando o Senhor Jesus está subindo aos céus, né, o Evangelho de Marcos encerra, como Mateus também, com a grande comissão. E tem um texto aqui que é muito interessante, que é Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, é a grande comissão, onde ele diz assim, Jesus fala, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Eu vim de uma igreja batista, né? Os batistas gostam muito desse versículo aqui, né? Quem crer, né, e for batizado será salvo, né? Então os batistas dizem, tem que se batizar, né? Não, mas não é isso que o texto diz. O texto diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então quem não crê é que é condenado, não é quem não se batiza, né? É quem não crê. E quem crê vai se batizar. Mas o que determina a salvação é crer, não o batismo, né? Então o batismo não salva ninguém. Isso é importante a gente dizer. Mas olha só, ele continua dizendo aqui: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. A gente tem que ter, claro, um certo critério com esse texto aqui, porque nos Estados Unidos teve um pastor que pegou esse texto, né, e disse que eles pegarão em serpentes, né, e não vai acontecer nada. E ele levou uma cobra, né, para dentro da igreja, e aí ficou manuseando a cobra mordeu ele, né, e ele morreu, né. Ele morreu, porque na verdade isso não é para exibicionismo, né? Na verdade, o que Deus está dizendo aqui, o que o Senhor está nos dizendo, é que esse cristianismo, né, em primeiro lugar, essa evangelização que nós vamos fazer, ela precisa ser com autoridade. Com autoridade. Não pode ser uma coisa humana, mundana. Ela tem que ser com autoridade. Como que eu evangelizo com autoridade? Na unção do Espírito Santo. Vivendo com coerência diante dos princípios e valores da palavra de Deus. Então, por isso que ele diz que esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Então, tem pessoas, por exemplo, que acabam sendo capazes de Satanás.
E o cristão não é para ser capaz de Satanás. O cristão é para ter autoridade, né? Autoridade para lutar, né? Autoridade para lutar contra Satanás, autoridade para lutar contra os princípios e valores deste mundo, autoridade para lutar contra a sua própria carnalidade. Nós temos que ter essa autoridade, né? E ele diz aqui que esses sinais vão acompanhar. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, né? A autoridade que se manifesta através de um combate espiritual e de uma manifestação dessa unção espiritual. No caso aqui, o falando em línguas, né? Então, não necessariamente que todo mundo tem que falar em línguas, mas no sentido de que espiritualmente nós vamos sim manifestar essa presença de Deus em nós de alguma forma, né? Nós vamos atuar e vamos ser atuantes nesse sentido, porque o Espírito Santo vai agir em nós, né? Então tem que ser com autoridade. E em segundo lugar, essa evangelização precisa ser com confiança. Por isso que ele diz ali: pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Ou seja, eu sei que eu estou seguro nas mãos do Senhor. Não importa se eles cortarem a minha cabeça, eu vou estar para sempre com o Senhor nos céus. Então eu tenho confiança nesse meu Deus que me cuida, que me dirige, que me guarda e que me leva para onde Ele quer que eu esteja. E essa evangelização também vai ser feita com relevância, né? O versículo 18, o final do versículo diz: impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Impor as mãos sobre os enfermos, ou seja, ministrar na necessidade das pessoas. O indivíduo a gente precisa ministrar nessa necessidade. Ah, não, eu só prego o evangelho. Não, espera um pouquinho, o cara está passando fome, né? O cara está enfermo, né? Nós precisamos fazer algo que seja relevante para impactar a vida dessa pessoa, porque o evangelho vive isso também. Não é um evangelho somente de palavras, não é um evangelho somente de uma vivência, onde a gente é só discurso. Não, é prática também. Então nós precisamos viver essa evangelização efetiva na nossa relação com os não cristãos. E também uma outra característica que esse cristão que vive essa vida atuante, né? Esse cristianismo atuante, ele contribui para a comunhão acolhedora no contexto da igreja. Então nós temos o texto de Atos 2, 42 a 47, nós vamos ler aqui, você pode ler depois, onde fala que os crentes viviam em comunhão ali. Eles repartiam tudo entre eles. Eles se preocupavam com as necessidades uns dos outros. Eles estavam juntos. E alguns até vendiam suas propriedades e davam para aqueles que tinham necessidade. Então, um cristão atuante, ele também faz isso. Ele contribui para uma comunhão acolhedora no contexto da igreja. Nós tivemos um momento no culto em alemão, quando nós chegamos aqui, que foi... para nós foi chocante. Nós estávamos num culto domingo pela manhã aqui, havia um grupo razoável de pessoas, talvez nós estávamos entre 20 e 25 pessoas, e entrou um visitante na porta ali. E era um rapaz. E no culto não tinha começado ainda, nós estávamos no momento do Kaffee mit Brezel. Né? Café com pretzel aqui de manhã, né? Todas as 10 horas, se você quer tomar um cafezinho e comer um pretzel, né? Domingo às 10 da manhã nós estamos aqui. Mas não deixe de vir no culto português, tá? Por favor. Nós estávamos ali comendo e o rapaz entrou, tinha umas pessoas perto da porta, ele parou na porta, ninguém falou com ele. Ele deu uns passos para dentro, ninguém se dirigiu a ele. Depois ele olhou para a direita, ninguém convidou ele para tomar um café, nem comer um pretzel. Ele saiu e veio, e sentou, tinha esses bancos, as almofadas estavam ali, essas poltronas, ele veio e sentou ali. E ali ficou sozinho. Lembra disso, Gabi? Ninguém falou com ele. Ninguém se dirigiu a ele. E eu não falava alemão naquela época, hoje também não falo. Não, estou aprendendo, porque os alemães não me ouçam, né? Mas eu estou aprendendo. E sentou e ficou ali. Acho que foi alguém de nós, foi a Rafaela, foi tu, Rafaela? Aí foi lá conversar com o rapaz, né? Depois do culto ele foi embora, nunca mais voltou. Eu também não voltaria, né? Se eu sou não crente, também não voltaria. Como pode um negócio desse, né? Que comunhão acolhedora é essa, né? Que cristianismo é esse, né? Onde o visitante chega na igreja e as pessoas têm a sensação de estão invadindo a minha praia.
Que isso, né? Que isso? Que isso? Eu me lembro da nossa igreja lá em Porto Alegre, que tinha alguns irmãos, né, que tinham um lugar marcado na igreja. Olha só, isso aqui é terrível. Então, você já teve lugar marcado na igreja? Tem irmão que tem lugar marcado na igreja, né? E eu me lembro que tinha uns irmãos que gostavam de sentar sempre lá nos primeiros bancos, né? Naquela época a nossa igreja era com banco, não era cadeira. E tinha os primeiros bancos ali, e aí o visitante chegava, ele não sabe que tem dono naquele banco, né? E aí ele vai e senta no banco, né? E eu via que às vezes o irmãozinho chegava atrasado, né? O visitante chegou mais cedo, chegava atrasado. O irmãozinho chegava assim, olhava no banco dele, virava para a esposa, né? Vi isso várias vezes. Onde é que nós vamos sentar hoje, né? Virava para a esposa. Ele tinha que procurar um outro lugar na igreja, porque o visitante sentou no lugar dele. Misericórdia, meu irmão. Mas isso acontece. E não é só na Batista, não. Assembleia de Deus também. Viu? Tem isso também, né? Em todas as igrejas acontece. Presbiteriana também, né? As igrejas acontecem. Tem aqueles irmãos que acham que ele é dono daquele banco ali. Aquele banco é o lugar dele, né? Não dá. Né? Contribuir para a comunhão acolhedora da igreja significa você dar o lugar, né? Você dar o seu lugar, ceder, abraçar, acolher, né? Até aquelas pessoas que aos nossos olhos não são acolhíveis, né? Mas a gente tem que acolher, né? E última característica, meus irmãos, demonstra uma atitude de servo diante das necessidades das pessoas. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, o Senhor Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Em que contexto ele disse isso? Por que ele disse isso para os discípulos? Porque eles estavam, se você olhar os versículos anteriores ali, eles estavam discutindo sobre quem era o maior. Eles estavam na disputa de quem seria o maior, o vice-chefe depois de Jesus. E aí Jesus disse para eles: gente, os governantes do mundo fazem assim. Os maiorais dominam e tudo mais. Mas entre nós não é assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o que serve. E assim como eu sou o Filho do Homem. Ele disse, eu sou o Filho do Homem, significa eu sou o Messias prometido, o ungido de Israel, o Filho de Deus que se tornou carne e veio habitar entre vocês. Ele disse, eu sou o Filho do Homem, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos, assim que tem que ser. Na prática, nós precisamos ter essa atitude de servo. Tem que estar atento às necessidades das pessoas. O servo é aquele que procura atender às necessidades das pessoas. Como o texto lá, né, do samaritano, o bom samaritano, Lucas 10, 30, 35, depois você lê esse texto em casa, né? Onde o samaritano, ele vai lá, o samaritano é um rejeitado pelos judeus, porque era samaritano, e ele vai lá e acode aquele moribundo lá que foi assaltado, espancado, né? Ele vai lá, recolhe o homem, leva para a hospedaria, trata das feridas dele, paga a despesa dele lá e diz para eles, se tiver mais uma despesa, que quando eu passar de volta eu pago a despesa dele também. Só que antes do samaritano passar, tinha passado um sacerdote e nem deu bola para as necessidades daquele homem. Depois passou um levita, também não deu bola, mas o samaritano deu. O samaritano foi lá, né, e supriu a necessidade daquele homem que precisava. Então, essa atitude de servo, olhar o que as pessoas necessitam, estar atento a isso, né, e ajudar as pessoas naquilo que elas precisam. Atitude de servo. Graças a Deus, hoje nós temos uma pessoa no culto em alemão que se chama o Rama, né? Todos vocês conhecem o Rama, né? Ele está aqui. Agora nós pedimos para ele, Rama, tu pode fazer o café e o preço? Posso, né? E o Rama está sempre aqui. Quando a gente chega na igreja, hoje a Gabi falou isso de manhã, né? A gente chega aqui na igreja, está o Rama ali, o sorriso aberto, né? Ele é um curdo, né? Sorriso aberto, recebendo as pessoas, e ele fala, café trinque, né? Oferece café para todo mundo, e oferece café para todo mundo, e acolhe todo mundo. E, felizmente, nós temos alguém, né, que nos ajuda nisso pela manhã. E isso tem contagiado as pessoas estão mais receptivas, mais abertas. Isso tem mudado, graças a Deus, né, por essa receptividade, né. E ele é uma figura que gosta de servir. O Rama é uma figura que gosta de servir.
Quando a gente está no escritório ali, ele vê que a gente está muitas horas no escritório, ele já vem com um pratinho de comida para a gente. É sim, né? E vem com aquele pratinho de comida para a gente e a gente come a comida deles, que é um tempero diferente, né? Mas muito saboroso, né? E ele é uma pessoa que quer servir, né? E é isso que a gente precisa ver. Então, gente, algumas características aqui, né? Recapitulando aí, né? Vivencia a adoração espiritual e verdadeira na presença do Senhor. O cristão atuante desenvolve uma maturidade espiritual através do conhecimento, pratica uma evangelização efetiva na relação com os não cristãos, contribui para uma comunhão acolhedora no contexto da igreja e demonstra uma atitude de servo diante das necessidades das pessoas. Então, isso é um cristão atuante. Um cristão atuante trabalha pela transformação, né? Pela transformação do indivíduo, da sociedade, e ele faz isso através da comunicação efetiva da mensagem do Evangelho. Então, ser um cristão atuante significa viver um cristianismo verdadeiro. Né? E o verdadeiro cristianismo, onde ele é pregado, onde ele é vivido, ele produz uma transformação na vida das pessoas que estão à nossa volta e também da sociedade, por que não dizer isso, né? Então, uma igreja que vive esse cristianismo verdadeiro é composta por crentes atuantes na sociedade e nos seus relacionamentos pessoais. E eu queria desafiar você a tomar isso para ti também. A única razão pela qual nós estamos nesse mundo é isso, é compartilhar o Evangelho. É trabalhar pela transformação do indivíduo e da sociedade, através da comunicação efetiva dessa mensagem, desse Evangelho. Então, quero convidar você a assumir isso, né, para a sua vida. Não somente porque você está aqui nessa comunidade, mas porque isso, na verdade, deveria fazer parte de todo cristão. Deveria fazer parte de todo cristão, todo crente. E às vezes você pensa, mas eu não tenho habilidades evangelísticas. Não, meu irmão. Às vezes é só um abraço, né, para o visitante que está chegando. Só isso, né? Às vezes é um café, né? Se você traz um bolinho, você está, né, abençoando aqui, o visitante chega, tem um bolinho ali, né? Ou simplesmente um folheto, né, que você entrega lá no teu trabalho. Ou talvez até um versículo que você manda pelo WhatsApp para alguém que está triste, né? Coisas simples, básicas, você não precisa ter grandes estratégias, né? É como aquele cego que foi curado por Jesus, depois ele foi confrontado sobre isso, sobre quem era Jesus, né? E aí ele responde para os líderes religiosos, ele disse, quem ele é eu não sei, mas eu sei que eu era cego e agora vejo. Agora eu era cego e agora vejo. Então, compartilhar isso com as pessoas, né? O que Jesus fez na nossa vida.